ok tudo. Uhum. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Você também pode visualizar os nossos demais endereços, vai aparecer no rodapé do nosso vídeo, Facebook, também o Twitter e o YouTube. Você pode achar os nossos materiais, o nosso conteúdo didático nesses canais. Nós pedimos que você fique até o final desta lição, porque, como todas as demais lições, esta lição é muito importante. Porque a família é a célula máter da sociedade, é a carta magna de uma sociedade. O que é a carta magna? É as leis máximas de um país. O que organiza país sem carta magna é um país que vive em anarquia. Um país organizado é um país que tem constituição, constituinte, leis, a carta magna. Mas a família é atribuída a ela que ela é a carta magna de uma sociedade, porque uma sociedade sem família é uma sociedade bagunçada, sem padrões, sem diretrizes, sem normas, sem conduta moral, sem valores. E a família, nós temos que entender que se existe um lugar onde o evangelho deve ser anunciado e ministrado, é entre a família, dentro dos seus lares, no seu convívio familiar e parental. Então hoje a lição vai falar do poder da evangelização na família. Nós vamos aprender que o pai tem responsabilidade, a mãe tem responsabilidade, os filhos têm responsabilidade. Vamos aprender aqui algumas estratégias de evangelização no que diz respeito à conduta de cada um, pai, mãe, filho. E vamos entender aqui que o testemunho e a obediência e observação à palavra de Cristo é a melhor maneira de evangelizar os nossos familiares. Fique conosco até o final, tenho certeza que você vai adquirir bastante material, bastante informação e ferramenta para que você tanto coloque em prática, como também você possa ensinar acerca deste assunto. A lição ela é curta, ela tem 3 partes, está baseado textual em Atos 16 e 31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse é o plano de Deus para com os homens. O plano de Deus para com os homens é fazer, anote isso, é fazer uma grande família para com Deus viver eternamente. Num relacionamento parental mesmo. Esse é o propósito de Deus. Vocês sabiam que desde quando Deus criou Adão, criou os homens, a intenção de Deus é fazer com que haja uma só família? Por isso que desde o início os homens são chamados de filhos de Deus. A Bíblia diz, depois que Caim ele se desviou com sua família, e ficou 2 grupos de seres humanos na face da terra. A Bíblia diz que um grupo era chamado de filhos de Deus e outro grupo chamado de filhos dos homens. Então, desde que quando Deus criou Adão e Adão a sua prole, eles eram vistos como filhos de Deus. Deus criou o homem para ser seu filho. E Deus pediu para que o homem, então, viesse a constituir família, para que juntos formasse uma só família. O relacionamento de Deus para com os homens é um relacionamento parental. Por isso que Jesus disse, o meu Deus, meu Pai e também vosso Pai. Então nós somos uma grande família. Então nós vamos entender aqui que o objetivo de Deus não é salvar apenas o indivíduo. Nós sabemos que a salvação é individual, mas o objetivo de Deus é salvar as famílias e formar uma grande família para juntos vivermos na eternidade. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, um dos nossos livros que nós ministramos aqui na nossa Escola Teológica. Esse aqui é o material da ETEBRAS, a Escola Teológica Brasileira, da nossa Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. E aqui, esse aqui é do nível médio, esse livro, e nós temos aqui a matéria sobre família cristã. E é de suma importância que você entenda algo aqui, já anote que eu vou ler aqui para os irmãos. Deus tem propósitos na instituição da família. A família não foi feita por acaso. A família é uma instituição criada por Deus com propósito. Quais são os propósitos? Pelo menos 6. Anote aí. Primeiro, desde a fundação do mundo, ele determinou ter uma família de muitos filhos.
semelhantes a seu Filho Jesus, conforme Romanos 8:29 e Efésios 1:4-6. Por isso que é importante fazer teologia. Procure fazer um curso de teologia, porque nós temos aí as principais doutrinas, cujo qual faz com que cada cristão conheça melhor a Deus por meio da Escritura. E uma das doutrinas muito fundamental para o viver eclesiástico é a família cristã. E nós estamos ministrando no nosso curso aqui no nível médio, família cristã, um assunto maravilhoso. Primeiro, então, o objetivo de Deus é criar uma grande família, conforme Romanos 8:29 e Efésios 1:4-6. Segundo, a família existe para cooperar com Deus no seu propósito eterno, nos seus planos, na procriação e criação dos filhos, e também desfazer a solidão e fazer prevalecer o companheirismo, conforme Gênesis 2:18, Gênesis 1:28. Terceiro, a família existe para os seres humanos viverem uma vida harmônica entre pais e filhos, filhos respeitando os pais e os pais dialogando e amando os filhos, conforme Efésios 6:1-4. O grande propósito de Deus é fazer com que as famílias vivam irmanadas, em harmonia, com muito amor e comunhão. Por isso que quando Deus enviou João Batista para aplainar os caminhos antes da manifestação do Messias, a Bíblia diz que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que houvesse uma restauração na família, uma união entre a família para que juntos a família possam servir a Deus. Então, terceiro, a família existe para os seres humanos viverem em harmonia e também pais e filhos respeitando um ao outro. Quarto, a família existe para possibilitar um ambiente onde as pessoas sejam estimuladas a servirem a Deus. A família existe para possibilitar que haja um ambiente onde as pessoas sejam estimuladas a servir a Deus. Cada lar de um cristão deve ser um ambiente onde Deus deve ser invocado e servido dentro daquele ambiente. Eu fiquei sabendo de um pastor no ministério que há poucos meses atrás, num culto, ele colocou um vídeo de uma mulher seminua. E aí, então, ele perguntou, a igreja ficou assim, nossa, que é isso, pastor? O pastor perguntou, isso aqui é lícito mostrar na casa de Deus, essas imagens? Aí todo mundo disse, não, essas imagens, não, mulher seminua na casa de Deus, isso não é lícito. Daí disse, pois é, mas se aqui não pode, por que na casa de vocês pode? Aonde Deus quer habitar. Então nós temos que fazer com que os nossos lares também sejam a morada de Deus. Não só a igreja, o lugar de adoração, mas a casa dos cristãos. Nós temos que fazer com que haja um ambiente onde Deus seja adorado, a família, onde ela mora. Quinto, a família existe para existir a igreja, visto que a igreja é a família de Deus. Conforme, aqui, aliás, no quarto aspecto, eu esqueci de mencionar, Josué 24:15, né? E no quinto aspecto aqui, do propósito da família, a família existe para existir a igreja, visto que a igreja é a família de Deus, conforme Efésios 3:14-15. Sexto, a família segundo os modelos da palavra de Deus existe para que, através da bênção do Senhor no lar cristão, as outras famílias que não conhecem a Deus sejam abençoadas, como foi a intenção de Deus com a família do pai da fé, Abraão, conforme Gênesis 2:3, a parte B. A família existe, enfim, para cumprir todo o propósito e determinação pré-estabelecidos por Deus desde o princípio. Isso para que louvássemos e tributássemos glória a Ele, conforme Efésios 1:11-12, Romanos 11:36. Então existe pelo menos 6 propósitos da existência da família, cujo qual Deus assim quis que sucedesse. A família não foi feita por acaso. E aqui nós temos que entender que no século XXI, na pós-modernidade, nós precisamos fazer com que o evangelho prevaleça entre o relacionamento familiar. Então vamos aqui à lição, o texto áureo, Atos 16:31, leitura bíblica em classe, Atos 16:25-34. Eu menciono aqui porque tem pessoas que assistem às videoaulas e não tem a lição para você se basear. Então a leitura bíblica em classe, Atos 16:25-34. Eu quero aqui pedir perdão aos irmãos, não tem sido fácil para nós. Nós temos aqui outras atividades que estão sob a nossa responsabilidade e a gente não está conseguindo, de momento, postar o vídeo
com mais antecedência. Então, eu peço perdão, eu peço a compreensão dos alunos para que entendam essa questão. Eu louvo a Deus por outras videoaulas que existem no Brasil, e esses irmãos eles têm conseguido, né, dentro das suas disponibilidades, postar com antecedência. Mas nós estamos fazendo aqui o nosso melhor. Eu peço a compreensão dos irmãos e acredito aí que a gente vai conseguir essa disponibilidade para postar os vídeos mais antecipadamente. Nós temos aqui, irmãos, a lição, 3 partes. A primeira diz assim: evangelizando os filhos. De suma importância. Na lição passada nós vimos que no Brasil, hoje nós temos aí, o IBGE lançou o mais novo dado, o Brasil tem 206 milhões de habitantes. E nós temos aí aproximadamente 35 milhões de crianças. 35 milhões de crianças de 0 a 10 anos. Nós sabemos, a psicologia diz que de 0 a 7 anos o caráter de uma criança é formado, depois ela simplesmente vai desenvolver o que nela já foi formado. Então nós temos aí a nítida realidade de responsabilidade e compromisso que temos que ter com o ensino das nossas crianças. Porque são muitas as crianças no Brasil, de muitas famílias, e nós sabemos aí que é na primeira, de 0 a 7 anos, né, na primeira infância da criança, eu sei que a psicologia divide mais, né, de 0 a 3, depois de 3 a 7, mas de 0 a 7 é que a criança ela vai receber as bases da formação do seu caráter. E nós não podemos, nós como igreja, negligenciar o ensino fundamental para o aprendizado dos nossos filhos em relação ao Evangelho. Por isso que é de suma importância evangelizar os filhos, responsabilidade máxima dos pais. Ok? Por meio do culto doméstico, através de símbolos cristãos, levando-os à igreja, os tópicos da primeira parte. Vamos aqui à segunda parte, evangelizando o cônjuge, trazendo a esposa a Cristo, uma responsabilidade do esposo, e, segundo tópico, trazendo o esposo a Cristo, uma responsabilidade da esposa. Terceira parte, evangelizando os parentes, primeiro tópico, em tempos favoráveis, segundo tópico, em tempos de crise. Então nós vamos aprender aqui muitas coisas boas em relação ao evangelho e evangelização na família. Se não, vejamos, vamos lá. Primeira parte, o poder da evangelização na família. Evangelizando os filhos, primeiro tópico, por meio do culto doméstico. Qual é o ponto de destaque desse tópico aqui? Eu quero agradecer as palavras de edificação que os irmãos postaram no que diz respeito à nossa maneira de ensinar aqui, nomeando os tópicos, expressando aqui o ponto de destaque do tópico, trazendo um subsídio teológico, uma aplicação, passo a passo. Então, muitos irmãos estão assim gostando dessa maneira, até porque às vezes as pessoas no corre-corre da semana pegam a lição, se não tiver uma orientação, às vezes dá uma olhada assim e fica um pouco, poxa, como é que eu vou começar esse assunto, como é que eu vou desenrolar, entender a lição? E a gente vai num passo a passo aqui ajudando o irmão a compreender tópico por tópico. Então eu louvo a Deus pelas palavras edificantes que alguns irmãos têm postado da nossa maneira de ministrar aqui. Deus abençoe os irmãos. Primeiro tópico então, ponto de destaque. Para que as famílias cresçam em comunhão com Deus, é necessário que estas deem exemplo, ou exemplos, em suas condutas e busquem ao Senhor dentro de seus lares. Cada lar deve ser uma extensão da igreja, assim como a igreja é uma extensão do lar. Então tem que haver aí uma semelhança de ambiente. Subsídio teológico. Eu aprendi, aqui está escrita essa frase, mas é um sentimento meu. Eu aprendi com os meus mestres, que já tenho alguns na glória que o Senhor recolheu, que a nossa casa é a nossa Jerusalém. Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunho, então, nas demais regiões, Judéia, Samaria, os confins da terra. Os meus mestres me ensinaram que quando eu me converto, antes de eu querer ganhar o mundo, eu tenho que ganhar a minha família. Eu tenho que ficar em Jerusalém. Jerusalém é a minha casa, a minha família. A minha família é a minha Jerusalém, eu tenho que ficar aqui. Primeiro evangelizar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus parentes, e aí dando um bom testemunho de uma pessoa transformada pelo poder do evangelho, aí então com certeza vai influenciar os meus parentes para a vida eterna
e eu vou fazer um excelente trabalho de evangelismo e frutificação para o reino entre a minha família. E aí então o Senhor me prepara e depois então o Senhor, claro que no dia a dia, no trabalho, no serviço, na minha comunidade, na minha sociedade, nós vamos ver aqui, eu vou dando bom testemunho, mas depois se o Senhor tiver um plano específico comigo, fora da cidade, fora do país, Ele vai me tirar. O que não pode acontecer, claro que existem exceções, mas a regra é a pessoa se converter e tratar de evangelizar os seus parentes. Fica assim um pouco, eu acredito que existem exceções, mas fica um pouco assim fora da ótica divina. Uma pessoa se converte, deixa os parentes, não, eu quero ganhar o mundo. E sai pregar para fora da cidade, para outros países e abandona os parentes. Então não tem muita conexão. Até numa linguagem espiritual, a Bíblia pede mesmo, fique em Jerusalém primeiro. Faça um trabalho em Jerusalém. E os meus mestres me ensinaram que Jerusalém, em primeiro lugar, começa dentro da minha família. Vamos lá? Todos os membros da família têm as suas responsabilidades, a começar pelos pais. Primeiro, nós temos aqui o culto doméstico. Então, os pais têm a responsabilidade de fazer o culto doméstico para que os filhos sejam evangelizados. Eu coloquei aqui, o culto doméstico é fundamental, ou é de fundamental importância para que a criança aprenda os valores cristãos já na infância. Sabemos que até os 7 anos de idade a criança tem o seu caráter formado. O que é caráter? São as marcas que a pessoa vai deixar daquilo que ela absorveu no seu viver, na sua aprendizagem. A psicologia diz que uma personalidade é formada por meio de 3 vias. Primeiro, via genética. Segundo, a via do meio que ela está inserida. Por exemplo, você é tão influenciado pelo meio que você está inserido que você não escolheu o teu nome. Deram um nome para você. Isso é influência do meio. E terceiro, as situações que você vive nesse meio. Então, essas 3 vias vai moldar o teu caráter e a tua personalidade. Até os 7 anos de idade, o teu caráter está moldado. Depois é aperfeiçoado esse caráter que já foi moldado. Caráter do grego, caracter, né? As marcas que ficam em você e as marcas que você deixa, né, ao teu redor. Então, a criança, ela tem o seu caráter formado até os 7 anos. Por isso é de suma importância que a criança, desde cedo, aprenda os valores cristãos. Assim como aconteceu com Moisés, recebendo da sua mãe Joquebede, os ensinamentos que fizeram com que ele não esquecesse de Deus, o Deus dos seus pais, e também tivesse o amor pelos seus patriotas, que era o povo da promessa. Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi lá e defendeu. Tá certo que ele cometeu um assassinato, a sua ira, né? Foi lá e acabou matando, ninguém sabe como é que foi. A Bíblia diz que ele acabou matando o egípcio. Mas, olhando com uma base de sentimento patriótico, ele olhou assim, os hebreus é meu sangue. Então ele teve esse sentimento porque era o povo da promessa. Mas quem deu isso para ele foi a mãe, quando ela criou ele, até que parasse de mamar, de amamentar, então fosse ele, uns dizem que até os 3 anos, outros dizem que parava de amamentar, mas pegava um pouco mais de condições de ter um pouco mais de autonomia até os 5, 6 anos. Até os próprios judeus diziam que a mãe tinha a responsabilidade de ensinar até os 6 anos, para depois já pegar a profissão do pai, trabalhar com o pai. Ninguém sabe ao certo. Mas acontece que nesse período que ele ficou com Joquebede, Joquebede incutiu nele os valores das promessas em relação ao seu povo. Então, assim como ele recebeu de Joquebede, nós vimos também isso aconteceu em Êxodo 2:8, se você procurar lá, em Êxodo 2:8, você vai ver que ele acabou sendo criado pela sua própria mãe, os irmãos conhecem a história, e também tantos outros jovens que aprenderam a palavra, assim como José, assim como Daniel, que eram jovens que aprenderam a palavra por seus pais e nunca se desviaram do caminho. Então, é de suma importância que o culto doméstico, hoje, infelizmente, não se vê as famílias falando do culto doméstico. A lição até recomenda que o culto doméstico seja diariamente. Eu entendo que o contexto social hoje, muitas das vezes, não permite, porque o pai às vezes trabalha até mais tarde, o filho vem da faculdade, às vezes a família ela fica um pouco dividida na semana,
para estarem juntos, mas no mínimo 2 vezes por semana. A família tem que parar, ela tem que parar em torno da palavra, os pais têm que parar em torno da palavra, com os filhos, fazer um louvor, um momento de louvor e adoração a Deus. Lá em casa, quando eu faço culto doméstico na semana, nós temos a terça e a quinta-feira. Os meus filhos, o meu filho de 15 anos que toca violão, então ele toca os hinos da harpa, nós cantamos. E aí depois as leituras da palavra, nossa meditação bíblica. Eles fazem leitura, o Gabriel vai fazer 10 anos, já sabe ler também. Faz a leitura, pega a Bíblia dele, a Bíblia do Gabriel, o Elias pega a dele, a minha esposa com a harpa, com a Bíblia. E nós cantamos, nós adoramos a Deus. E por bondade e misericórdia de Deus, temos esse talento de tocar instrumento. Então meu filho toca, eu toco. O Gabriel agora eu comprei um violino para ele e já vai começar a aprender. Então o nosso culto doméstico vai ficar mais bonito ainda. Então ali chega o momento do louvor, a gente canta hinos da harpa, canta corinhos, depois faz a meditação da palavra, aí eu aconselho eles. Às vezes a minha esposa traz uma palavra, eles fazem leitura, mas eu trago sempre um aconselhamento paterno. Trago aquele aconselhamento e depois então a gente vai fazer um momento junto de oração e daí a bênção dos pais sobre os filhos. A gente abençoa. Eu sinto tanta presença de Deus e eu me lembro quando Jacó abençoou seus filhos, Abraão abençoou seus filhos, era costume dos pais abençoar os filhos. Quando chega o momento de eu proferir as bênçãos sobre os meus filhos, a gente sempre se emociona e chora. Então a gente põe as mãos sobre eles e profetiza sobre eles. E eles cresceram já com isso. Meu filho mais velho já é batizado em águas, graças a Deus está em comunhão com a igreja, está trabalhando, está estudando, está fazendo curso, está indo bem. E o Gabriel também está no mesmo caminho, já está fazendo curso, já está na igreja, está estudando e participa. Nós somos assíduos na escola dominical, assíduos com os grupos, a gente já se criou assim, eles se criaram assim. Então já faz parte, a gente faz o culto em casa, a gente busca Deus em casa, nesse horário desliga tudo. Desliga a TV, desliga a internet, para tudo, para WhatsApp, para Facebook, para tudo. Por quê? Porque é o momento da família buscar a Deus. Eu disse para o meu filho, o Elias e o Gabriel, disse, meu filho, quando você crescer, você tem que entender que isso é um costume da família, é uma tradição da tua família. O culto doméstico, Deus tem que ser buscado dentro dos nossos lares. As maiores experiências de edificação espiritual, discernimento das coisas de Deus, nós temos que receber aqui dentro de casa, meu filho. E você tem que crescer, e quando você for um homem, você vai lembrar. Isso é uma tradição de família. Nós oramos, cantamos, cultuamos a Deus junto. Eu disse para eles, quando vocês tiverem os vossos lares, vossas famílias, vossas esposas, vossos filhos, eu quero que vocês venham aqui em casa, nós vamos programar para nós fazer um culto junto. Pai, mãe, filho, nora, genro, neto, vamos fazer culto. Por quê? Porque é uma tradição de família. Cultuar a Deus. Eu falei para eles, vocês quando vocês estiverem na casa de vocês têm que cultuar a Deus dentro dos vossos lares. Orar junto com a esposa, buscar a Deus dentro de casa. Quando vocês tiverem os filhos de vocês, se Jesus não vir até lá, vocês buscar a Deus junto com os filhos. Nós temos que fazer com que a nossa família tenha essa tradição. Isso tem que ser uma tradição de família. Assim como a gente vê muitas famílias têm suas tradições, nós temos que ter a nossa. Buscar a Deus dentro dos nossos lares, juntos. Desde pequeno, ouvindo isso. Então isso é de suma importância para que eles cresçam com as bases fundamentais da vontade de Deus inserida nos seus corações. De maneira que eles não vão esquecer disso, nunca. Então, o culto doméstico é de suma importância que os pais, a responsabilidade é do pai. Não pense você, mãe, pai, que é o filho que tem que chegar e dizer, pai, vamos orar hoje, vamos buscar Deus hoje, vamos cultuar. Não, a criança ela vai seguir os exemplos do pai e da mãe. Se o pai fizer a frente, a criança vai. Se o pai não fizer a frente, a criança não vai. Então, o pai e a mãe têm que fazer a frente. Só que assim, pai e mãe tem que estabelecer um horário, tem que estabelecer um dia. Eles têm que estar cientes. Tal dia, tal hora é o culto doméstico. Tem que fazer isso. Infelizmente, irmãos, nós estamos vendo que este santo costume, que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se tem um bom costume entre o povo de Deus é o culto doméstico. Infelizmente, está diminuindo
os cultos domésticos entre o viver dos nossos irmãos. O que está prevalecendo são os meios de comunicação, a internet, a tecnologia hoje, ela aproximou os distantes e distanciou os próximos. Nós vemos, às vezes, 3, 4 pessoas dentro de uma mesma sala, dentro de casa, um quieto num canto, cada um num celular, não há diálogo, não há harmonia, não há contato, não há calor humano, não há relacionamento, e isso aí está fazendo com que esfrie o sentimento de harmonia por meio da união. Isso não pode fazer parte das nossas famílias. A família cristã, a família que teme a Deus, que ama o reino. Então tem que ter momentos para buscar a Deus juntos. Por isso que o culto doméstico é muito importante. Não esqueçam disso. Vamos aqui. Existe o caso, deixa eu colocar aqui o culto doméstico, né? Existe o caso, eu coloquei aqui, tem várias situações. Tem famílias que todos servem a Deus, todos, o pai, a mãe e os filhos. Só que existe casos em que um integrante da família se converte, ou às vezes o pai se converte, a mãe e os filhos não são convertidos. Às vezes a mãe se converte, o pai e os filhos não são convertidos. Às vezes um filho se converte, o pai e a mãe não é convertido, nem os irmãos, foi o que aconteceu comigo. Eu sou de uma família de 6 irmãos, pai e mãe, somos em 8 pessoas. Eu sou o mais novo da família. E eu aceitei Jesus há 17 anos atrás. E era só eu que morava já com meu pai. Morava com meu pai, os outros meus irmãos todos casados, cada um na sua casa. Mas nenhum servia a Deus pelo Evangelho. E eu fui o primeiro. Então, morando com o pai e com a mãe que não serviam a Cristo pelo Evangelho. E aí, então, eu não tinha como eu fazer um culto. Morava com meu pai. Pai, quero fazer um culto aqui. Ele, até quando eu falei para ele que eu tinha me convertido, na visão dele, né, como diziam uns anos atrás, virou crente. E ele quase me surrou. Né, com a família muito tradicional, uma religião que já servia. Então foi difícil para mim. Então existem essas situações. Então é muito mais fácil quando todos servem a Deus. Pai, mãe e filhos. Aí o culto doméstico acontece mais fácil. Mas existe casos em que a maioria dos parentes não se converteu, apenas um se converteu. Então aí fica mais difícil. Mas essa pessoa que se converteu, ele tem que ter momentos de oração dentro da sua casa. Lá quando eu me converti, o pai e a mãe sabiam. Eu digo, onde é que ele está agora? Está orando. Está lendo a Bíblia, eles foram vendo, as minhas atitudes mudaram, meu comportamento mudou, para melhor. Eu passei a ser mais obediente, mais amoroso, mais prestativo, mais responsável. Eles viram o efeito benéfico do Evangelho na minha vida. Hoje, graças a Deus, meu pai já se converteu, já é batizado, minha mãe também. Meus 5 irmãos, eu já tenho irmão que é diácono, a minha irmã é esposa de um diácono. As minhas outras 2 irmãs já aceitaram o Senhor Jesus, não se batizaram ainda, mas já aceitaram, já foram libertas. E tenho só um irmão que não aceitou Jesus ainda, mas tenho certeza que vai. Tenho certeza que vai, porque o Senhor já falou para mim. Então, isso acontece quando Deus é buscado dentro dos lares. Tudo começou, eu fui o primeiro e eles viam que eu buscava a Deus dentro da minha casa. Está um momento de oração, um momento de louvor, e meu comportamento mudou. Eu não era acusador, não era juiz, julgava eles, não, nada disso. Eu simplesmente senti no meu coração, eles vão ver o benefício do Evangelho nas minhas atitudes e vão ver que isso fez bem para mim. Isso fez muito bem para mim e isso chamou a atenção deles. Como diz a Bíblia, eu vou fazer a leitura depois aqui, que nós somos luz, nossas boas obras é como luz, eles percebem. E é assim que tem que ser. Mas aqui, existe o caso onde um dos membros se converte e os outros membros não são convertidos. Nesses casos é necessário ganhá-los mais pela conduta do que com palavras, conforme 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1, texto bem conhecido. Se você quiser anotar aí, anota. 1 Pedro 3:1. Fala mais especificamente da mulher, esse texto aqui, mas serve para aquele que se converteu, os demais ainda não se converteram. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, olha aqui, presta atenção.
Neste caso, ou nesses casos, é necessário ganhá-los mais pela conduta do que com palavras. Ou seja, se a pessoa aceitou Jesus, está buscando a Deus numa família que a maioria não se converteu, então ele faça com que as suas obras sejam percebidas. Faça com que eles vejam o benefício do Evangelho nas tuas atitudes. Tá? Quando se fala em ética, se fala de atitudes. Então seja ético, seja mais obediente, seja mais respeitoso, seja mais amoroso, seja mais prestativo, seja mais dedicado, seja mais responsável, seja mais verdadeiro, seja mais amigo, seja mais companheiro, seja mais presente. E aí eles vão ver, essa pessoa mudou, como melhorou. Aí eles vão entender, isso é o benefício do Evangelho, isso só faz bem. Aí quando você falar, você será ouvido. Como quando surgiam questões na minha família, eu orientava. Olha, o Senhor Jesus, pela Bíblia, orienta dessa forma, a Bíblia diz assim. Hoje, graças a Deus, a nossa palavra é ouvida com muito respeito e consideração entre a minha família. Porque a gente soube fazer com que o Evangelho fosse visto como um grande benefício por meio da mudança maravilhosa que nós mostramos pelas nossas atitudes. Então, se houver esta situação, às vezes todos se convertem, buscam a Deus dentro de casa, é bênção. Mas quando um apenas se converte, ele tem que ganhar os demais, influenciar os demais com as suas atitudes. A aplicação. Cada um daqueles que aceitaram a Cristo deve observar a palavra de Deus e praticá-la, a fim de conseguir trazer os seus entes à presença de Cristo. Então, o remédio, o segredo é observar a palavra e praticar ela. E aí, então, os demais verão o benefício do Evangelho de Cristo. Ponto 2. Através dos símbolos cristãos. Nós estamos vendo aqui evangelizar os filhos. Eu dei uma situação aqui que pode acontecer de um ou outro se converter, sendo que a maioria não se converteu ainda. Então nós estamos vendo aqui evangelizar os filhos, a importância do culto doméstico. Agora, através dos símbolos cristãos. O que é isso? Parece que soa até estranho, né? Mas o crente não usa amuleto, não tem aqueles símbolos que outras denominações têm, outras religiões têm. Não é nesse sentido. Presta atenção, ponto de destaque, as famílias precisam ter contato com aquilo que representa o reino de Deus. E nós temos alguns elementos, objetos, que representam o reino de Deus. Como, por exemplo, dois bem conhecidos, a Bíblia e a harpa cristã. Então nós temos que ser visto com esses objetos. Com todo respeito à palavra de Deus, ela não é apenas um objeto, nós sabemos disso. Mas ela é um livro. Ela é vista como um livro aos olhos de quem não conhece a verdade. Então, quanto mais nós nos apegarmos a esse livro, as pessoas saberão, poxa, como ele considera as coisas de Deus, como ele respeita a Bíblia, como ele gosta de adorar a Deus, está sempre com o inário. Eu aconselho sempre os irmãos a ir para a igreja, lede a Bíblia. Hoje nós temos templos, graças a Deus pela tecnologia, os irmãos podem cantar acompanhando o data show, né, no telão, etc. Mas é de suma importância que na rua as pessoas vejam. Você com a Bíblia na mão, com uma harpa na mão, não tenha vergonha dos símbolos da nossa fé, que representam a nossa fé, demonstram a nossa fé. Não que a gente adore esses símbolos, não é isso, mas indicam a nossa fé. Então é importante que a gente tenha contato com estas coisas, ok? Então, subsídio teológico, nós devemos andar em espírito, conforme Gálatas 5,16. Essa palavra eu coloquei aqui porque a palavra andar, ela denota ação. Ela está no âmbito das ações, no âmbito das práticas. Então, as minhas práticas, como eu me porto, como eu me conduzo, aquilo que eu me envolvo, aquilo que eu pego em minhas mãos. A Bíblia diz que se eu andar em espírito, eu não vou cumprir os desejos da carne. Isso significa que se eu tiver contato com as coisas de Deus, eu vou estar mais agradando a Deus do que dando margem para desagradá-lo. Então, se eu andar em espírito, me envolver com as coisas que pertencem a Deus, naturalmente eu vou estar mais envolvido com as coisas do reino do que à mercê das coisas da carne. Fazendo isso, eu estarei debaixo das coisas de Deus, protegido com a bênção de Deus, e as pessoas que estão me observando verão que eu tenho contato contínuo com aquilo que pertence ao reino. Isso vai ser uma mensagem para eles. Quanto mais eu andar em espírito, mais eu vou agradar a Deus, mais o mundo verá Deus em minha vida. Então, ande em espírito, tenha contato
com as tuas práticas, com as coisas que pertencem a Deus. Esteja frequentando a igreja assiduamente, esteja lendo a Bíblia, esteja adorando, cantando, esteja junto com os irmãos, visitando os irmãos, fazendo a obra de Deus. Quanto mais você andar em espírito, se envolver com as coisas que pertencem a Deus, mais as pessoas identificarão Deus na tua vida e entenderão que você se envolve com aquilo que pertence ao reino. Aplicação: todos que sentem prazer em se envolver com as coisas de Deus serão influenciados com os valores do reino, e isso vai influenciar aqueles que estão de fora, para que eles também desejem praticar as coisas do reino. Tópico 3, levando-os à igreja. Aliás, antes de entrar no tópico 3, é importante, eu esqueci de mencionar, os filhos, como nós estamos falando de evangelizar os filhos, é importante que os filhos vejam os pais lendo a Bíblia. Que os pais, antes do filho dormir, leiam a Bíblia com o filho. É importante que o filho veja o pai com a Bíblia, é importante que o filho saiba que a Bíblia é um elemento sagrado dentro do seu lar, ele olhe para a Bíblia com maior respeito, para uma harpa, para um folheto da palavra de Deus, as coisas que representam o reino de Deus. Os filhos têm que estar acostumados a ver isso dentro de casa e ver os pais e ver a família envolvido com esses elementos. São elementos sagrados que representam o reino. E as crianças têm que crescer acostumadas a ver a Bíblia, a ver a harpa, a ver os folhetos, a ver ali um violão com adesivo bíblico, a ver um adesivo bíblico na janela do carro, na janela de casa. Eu acho tão bonito, às vezes, quando eu vou levar ceia para as irmãzinhas mais idosas, eu vejo as paredes da casa delas cheias de quadros com versículo bíblico, aqueles quadros antigos, né? Lembra daqueles quadros, os dois caminhos, né? Ou aquele lá que Deus está abrindo o mar vermelho. Eu olho assim, vejo as paredes cheias de coisas que representam as coisas do reino. Fico tão feliz com isso. E as crianças, elas têm que crescer nesse ambiente, né? Por isso que a Bíblia diz, lá entre os judeus, que eles tinham que amarrar a lei nos pulsos, amarrar na testa. É por isso que hoje os judeus, até hoje, eles amarram os filactérios no braço, né, na testa, para eles ter contato com as coisas de Deus. Nos umbrais de casa, eles tinham que ver as coisas de Deus. Então hoje é importante. Às vezes você vai visitar um irmão, você vê lá a geladeira com versículo bíblico, você vê lá o aparelho de som com versículo bíblico, você vê uma janela com adesivo. Aquela casa respira as coisas de Deus. A criança que cresce num ambiente desse, ele vai estar acostumado às coisas que pertencem a Deus e vai desejar também se envolver com essas coisas. Por isso que é importante a lição falar aqui através dos símbolos cristãos. A criança tem que ver e conviver num ambiente em que haja esses elementos que representam o reino, ok? Quanto mais coisas de Deus, Bíblia, harpa, adesivo, quadro, tem aqueles murais que tem ali os 10 mandamentos. Quanto mais coisas de Deus você colocar dentro da casa, a criança vai crescer nesse ambiente e isso vai influenciar ela para as práticas do reino, ok? Agora, que muito importante, levando-os à igreja. Ponto de destaque, é de fundamental importância que as famílias procurem ir juntas à casa de Deus, para fazer pelo menos 4 coisas. Primeiro, o pai, a mãe e os filhos precisam adorar a Deus juntos, no santuário. Deus, ele constituiu sim uma casa de oração na face da terra. Tem a casa de oração. Jesus disse, esta casa será chamada casa de oração. Nós vimos aí que alguém pode até dizer, não, mas foi o templo de Salomão, não existe outro, etc e tal. Não, nós vimos que foi feito as sinagogas, depois os apóstolos, eles iam, pregavam nas sinagogas, foram expulsos, e daí então eles começaram a levantar, então, casas de oração, que era a casa dos irmãos. E depois a igreja, que era os irmãos, de tanto frequentar aquela casa, as pessoas começaram a chamar a própria casa de igreja. Porque a palavra igreja, do grego eclesia, significa chamados para fora. Nós somos igreja. Nós fomos chamados para fora do sistema mundano. De tanto estes que foram chamados, que são igreja, frequentar a casa de oração, a própria casa de oração recebeu esse nome de igreja. Porque a igreja sempre frequentou ali, então tem a casa. Então é de suma importância que a família vá juntos até esta casa de oração para, primeiro, adorar a Deus,
Segundo, agradecê-lo. Terceiro, crescer em comunhão com Deus e com o seu povo. Aliás, primeiro, adorar a Deus. Segundo, agradecê-lo. Terceiro, fortalecer a comunhão da sua alma com Deus. E quarto, crescer em comunhão com o povo de Deus. Então, a ida da família à casa de Deus traz muitos benefícios. Ela vai fortalecer a comunhão da sua alma com Deus, vai fortalecer a comunhão da sua família com os membros do corpo de Cristo, a igreja, as demais famílias, na irmandade eclesiástica, e ela estará sempre agradando a Deus, porque ela demonstrará um coração agradecido e um verdadeiro adorador que vai na casa do Senhor para agradecê-lo pelas bênçãos. Aplicação. Sabe o que está escrito em Hebreus 10, 24 e 25? A Bíblia aconselha a congregarmos para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia diz assim em Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a recomendação do escritor aos Hebreus é que a gente vá congregar, vá à casa de Deus, principalmente em família. Um dos motivos que levou o salmista a se agradar, quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, primeiro, porque estavam indo à casa de Deus, que trazia muito prazer isso. Segundo, ele não ia sozinho, mais alguém estava querendo ir com ele. Isso demonstra a alegria de poder ir junto para a casa de Deus, principalmente com a família. Nós sabemos no Antigo Testamento que a família tinha o hábito de ir para o altar do sacrifício juntos. Desde a época patriarcal, lá com Sete, quando voltou-se a invocar o nome do Senhor, as famílias, desde o tempo de Adão, né? Mas depois houve um período que não invocava o nome do Senhor, até que nasceu Sete, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Adão, com os seus filhos, Abel, Caim, eles adoravam juntos, sacrificando. Era um momento, se alguém não sabe, era um momento onde o pai, a mãe, que eram os patriarcas, o patriarca, a matriarca e os filhos, e também os servos, eles iam para o altar juntos, oferecer sacrifício. Era um momento que a família toda buscava a Deus. E nós vimos aí, isso foi acompanhando desde o decorrer dos anos, por meio das práticas dos demais patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, onde a família buscava a Deus junto. E também nós vimos no Novo Testamento que eles iam para a festa da Páscoa no templo, as famílias iam juntos. Juntos. Nós vimos o episódio que Jesus, quando pequenininho, seus pais foram juntos para o templo. Então é costume do povo de Deus, um dos mais antigos, que a família juntos, eles se aproximem de Deus para adorar a Deus. Então hoje é de suma importância que os pais peguem os filhos e levem para a igreja. O que não pode acontecer é o pai e a mãe ir para a igreja e deixar os filhos nas casas dos outros. E ela, não, uma vez ou outra, até não digo que isso possa acontecer, ou às vezes um filho fica em casa, precisa fazer um trabalho da escola, etc e tal, esporadicamente. Mas a regra é que assiduamente, constantemente, a maior parte das vezes, a família toda vai para a igreja juntos, possam ir para a igreja juntos. Isso faz com que haja uma grande evangelização no coração dos filhos por parte destas práticas. Então aqui a primeira parte, por meio do culto doméstico, as crianças serão grandemente influenciadas com o evangelho, através dos símbolos cristãos, aquelas coisas que representam o reino de Deus, objetos, Bíblia, etc. E também levando-os à igreja. Ainda nós temos aqui tendo um viver cristão. As práticas, tendo um viver cristão. Ponto de destaque, perante a família, o evangelho é melhor representado por meio dos exemplos, mais do que por meio das palavras. Subsídio teológico. Em Mateus 5, 14 ao 16, a Bíblia diz que as nossas obras, elas servem de luz para o mundo. Aplicação. Devemos ter entre a família uma conduta amorosa, devemos ter entre a comunidade uma conduta respeitosa, que são os vizinhos, bom relacionamento com os vizinhos, devemos ter entre a igreja uma conduta obediente e fiel, e devemos ter entre a sociedade uma conduta honesta. Mas, dentro de casa principalmente, os pais para com os filhos, como o texto diz aqui, a primeira parte diz evangelizando os filhos, tendo um viver cristão. O pai e a mãe, eles têm que ser fiéis a Deus, tanto na igreja, como dentro de casa, como no trabalho, como na rua, em todos os momentos. Um viver cristão. Então,
Ser cristão é ter uma vida com práticas que pertencem ao reino de Deus. Ser um discípulo de Cristo genuíno, autêntico. Aí então os filhos verão: meu pai é um homem honesto, meu pai é um homem pacífico, meu pai é um homem sincero, meu pai é um homem verdadeiro, meu pai é um bom pagador, meu pai ele é manso, o meu pai não é espancador, meu pai não tem vícios, o meu pai não agride minha esposa, nem com palavras, nem verbalmente, nem fisicamente, o meu pai se relaciona bem com os... Ele vai ver a atitude do pai. A mãe é amorosa, ela é trabalhadeira, a mãe é esforçada, a mãe é sincera, a mãe não é fofoqueira, a mãe não briga com o pai, a mãe se dá bem com o pai, se relacionam bem, a mãe é uma grande amiga, a mãe é uma grande protetora, a mãe é uma mulher de Deus, eu vejo ela orando, eu vejo o pai orando, eu ouço a oração deles de madrugada, eles estão sempre aconselhando a gente, a verdade, eles compram, eles pagam, eles são sinceros, eles são honestos, eles estão sempre indo lá na escola, me dando bons conselhos, eles têm que ver essas atitudes num viver cristão do pai e da mãe. Agora, o que não pode acontecer, não precisa nem falar, é querer ser alguém dentro da igreja, querer ser alguém em alguns momentos, mas o filho está observando que o pai não vive aquilo que fala. E aí não vai resolver. O evangelho não vai ser semeado com sucesso no coração de uma criança se ele vê as péssimas atitudes, os péssimos exemplos que um pai e uma mãe dão no seu viver diário. Então precisa de um viver cristão. Segunda parte, evangelize o cônjuge. Primeiro tópico, trazendo a esposa a Cristo. Ponto de destaque. O esposo deve ser um exemplo de esposo, como também um exemplo de pai, um exemplo de amigo e um exemplo de sacerdote do lar. Aqui vai algumas atitudes do esposo para ganhar a esposa, porque às vezes acontece, o esposo se converte, a esposa ainda não é convertida, então tem que trazer a esposa para Cristo. De que forma? Presta atenção. Jó deu um exemplo de pai. Se o esposo se converteu e ele é pai, então ele tem que dar um exemplo de pai, depois ele vai dar um exemplo de marido, etc. É um conjunto. Mas aqui, ó, Jó deu um exemplo de como deve ser um pai que se preocupa com seus filhos. Jó 1:5, tá? Você vai ver que a Bíblia diz assim, ó, sucedia que tendo decorrido o turno de dias em seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Quando um marido se converte, a esposa vendo que ele se tornou um ótimo pai, em primeiro lugar é claro que ele vai mudar como esposo, mas ele já mudou o comportamento dentro de casa com os seus filhos. Ele passa a interceder pelos filhos, ele passa a orar, ele passa a cuidar mais dos filhos. A esposa já vai chamar a atenção da esposa. Aí vai vir agora o comportamento dele com a própria esposa. Prestar atenção. Aqui, ó, olha só. Existe a família onde todos os membros servem a Cristo, mas existe aquela em que nem todos servem a Cristo. E acontece do marido se converter primeiro, a esposa ainda não é. Então, nesse caso, é necessário manter o contato com o evangelho para que se possa manter a comunhão com Deus. O marido que quer ganhar a esposa para o evangelho, ele primeiro tem que ter contato com o evangelho. Então, ele tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e mostrar para a esposa que o evangelho tem agora um efeito benéfico na sua vida. De que forma? Vamos ver aqui como devem ser as responsabilidades do marido em relação à esposa. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ele amando mais a esposa, com amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial, se sacrificando pela esposa. Seja mais atencioso, seja mais protetor, seja mais provedor, né? Seja mais caprichoso, seja mais responsável, cuide da esposa e dos filhos da esposa e do que a esposa tem. É a sua casa, o seu lar. Tem maridos que, é por isso que hoje tem uns camaradas que inventaram aí o marido de aluguel. Os camaradas fazem serviço doméstico aí, oferece, vende, ó, eu arrumo cano, eu arrumo lâmpada, eu arrumo tomada, eu arrumo um monte de coisa, porque eles têm marido dentro de casa que a casa está caindo. Então, se ele se converter e quer ganhar a esposa, ele melhore suas atitudes. Seja mais provedor, seja mais protetor, seja mais atencioso, seja mais caprichoso. O marido deve amar a esposa, se sacrifique por ela, dê mais carinho para ela.
Tá? Carinho, olha só, deve amar como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Outra coisa, ele deve ser irrepreensível, mude as suas atitudes. Seja mais manso, seja mais fiel, seja mais obediente, seja mais amigo, seja mais companheiro. Né? Eu até esses dias estava aconselhando um casal, a gente vê pelo mundo aí, às vezes, o casal trabalha a semana inteira, chega no final de semana, o marido diz para a esposa, eu vou lá para o bar com os amigos. Será que a mulher vai ser feliz? O único momento que eles têm junto é o final de semana e o marido ainda abandona a esposa. Não, o cristão que se converte a Cristo ele tem que dar atenção para a esposa, o máximo possível. Então aqui, ó, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Ele deve ser irrepreensível marido de uma só mulher. Ele deve ser fiel à esposa, atencioso para a esposa, carinhoso para a esposa. Dar carinho por meio de palavras, atitudes e presentes também. Separe um dinheirinho aí, né? Que tem marido que, me perdoe a expressão, ele é mesquinho, ele é avarento, ele é egoísta. Ele não quer comprar nada para a esposa. Também não dá. Toda mulher gosta, principalmente a esposa, de presente, de elogio, de carinho, de agrado. Tem que investir. Eu vi um palestrante uma vez dando uma palestra, ele disse, invista sentimento e invista dinheiro na esposa. E isso funciona. Ele dizia assim. Então o marido deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e se dedicar a esta mulher, conforme 1 Timóteo 1:2. Ele deve ainda, recomendação da Bíblia, ele deve ainda governar bem a sua casa. Governar a casa, cuidar da casa, da educação dos filhos, da felicidade da esposa. A esposa tem que se sentir segura. Uma vez eu fui aconselhar um casal, a mulher disse assim, eu não quero mais esse homem porque ele não me dá garantia de segurança, eu me sinto insegura, falta tudo dentro de casa. Eu quero segurança, saber que não vai faltar as coisas para meu filho, que não vai faltar as coisas para minha filha. Eu não confio nesse homem, falta tudo. O que vai ser da nossa vida? Olha, muito difícil quando o marido realmente não governa bem a sua casa. 1 Timóteo 1:4. O marido também, como pai, deve dar exemplo no trato com os filhos, para que haja comunhão entre pai e filho na modéstia do Senhor. 1 Timóteo 1:4. O marido também deve agir com amor e respeito, a fim de não provocar a ira dos filhos. Efésios 6:4 e Colossenses 3:21. Você acha que a esposa não vê? O marido, se ele é amigo dos filhos, ele é um homem de diálogo, ele é um homem manso, pacífico. A esposa vê, nossa, como esse homem mudou, ele trata bem as crianças, ele conversa. Mas se o marido for aquele que vive espancando os filhos, provocando a ira dos filhos, você acha que a esposa vai se agradar? Se ele se converteu, eu costumo dizer, quem tem uma conversão genuína, o Espírito Santo enche essa pessoa, suas atitudes mudam e o evangelho é percebido pelas pessoas que estão ao redor. Dá certo, mas as pessoas, nem todos, né, têm uma conversão genuína, um aperfeiçoamento mais imediato. Tá certo que o aperfeiçoamento é um pouco mais paulatino, né? Mas as pessoas que querem realmente agradar a Deus, elas vão mudando, vão deixando o Espírito Santo moldar o seu caráter, a sua vida. Agir com amor e respeito a fim de não provocar a ira. O pai deve ser ainda sacerdote do lar. Tudo isso vai fazer com que a esposa seja ganha. Como Jó era sacerdote da sua família, Jó 1:5. Tudo isso aqui são recomendações para os esposos, viu? Para ganhar a esposa, tá? E não só o esposo que se converteu, a esposa ainda não se converteu. Mesmo o casal que é cristão, que são evangélicos, que serve a Deus pelo evangelho que liberta, pela Bíblia, o casal, eles precisam dar exemplo um para o outro, para manter-se diante do Senhor, servindo a Deus em alegria. Aí o marido tem que ter essas atitudes aqui, ok? Então vamos lá, amar a esposa, ser marido de uma só mulher, irrepreensível, governar bem a casa, dar exemplo no trato com os filhos e agir com amor para com os filhos e ser um sacerdote do lar. Agora, trazendo o esposo a Cristo. Ponto de destaque, a mulher deve ser sábia, ajudadora e também uma excelente esposa, mãe e amiga. Vamos lá. A esposa deve ser uma ajudadora, conforme Gênesis 2:18. Segundo, a esposa deve ser modesta, tá? Conforme 1 Timóteo 2:9 e 11. Tem esposas que são muito exageradas em tudo que querem
ser e ter. E aí extrapolam com todo um orçamento familiar e aí acabam dando um problema sério para a comunhão do casal, porque não são modestas. Modéstia não significa falta de higiene, não significa vida mesquinha, não significa não querer melhorar de vida. Não. Evite os exageros, ok? Prudente, amar o marido e os filhos, conforme Tito 2 e 4. São referências bíblicas do comportamento da mulher que quer ganhar o marido. E ainda, como eu fiz leitura aqui de 1 Pedro, ela deve ganhar o marido de preferência com os exemplos, sem palavra. Tá? Aí assim ela vai dar um bom testemunho. Agora, evangelizando os parentes. Primeiro tópico, em tempos favoráveis. Ponto de destaque, a família deve manter um bom relacionamento com os parentes, a fim de que estes possam ver Cristo no seio de cada família. É importante que a gente mantenha um bom relacionamento com os nossos parentes. O escritor aqui da lição fala em datas comemorativas, datas festivas. São momentos onde a gente tem que aproveitar a oportunidade de se relacionar com os parentes, para que eles vejam o bom comportamento de um cristão e possam perceber o efeito benéfico do evangelho por meio das atitudes daquele cristão, que é um cristão, mesmo sendo um parente, é um cristão. É um parente agradável, é um parente amigo, é um parente sincero, é um parente honesto, é um parente de bom testemunho para os de casa, como diz a Bíblia também para os de fora, tem um bom testemunho entre a comunidade que ele vive, entre a sociedade que ele está inserido, ele é um bom cidadão, ele vai ser visto como um homem de bom caráter. E tudo isso resultará numa conclusão. Ele serve a Cristo, ele obedece o Evangelho, ele teme a Deus. As pessoas fazem a leitura da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta. Então, se você ter um bom relacionamento com os teus parentes, é uma oportunidade deles verem o Evangelho de Cristo na tua vida. Então, em momentos, a lição fala em tempos favoráveis. Então, quando a família se reúne, festas, datas, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, um aniversário de família. Eu aqui na minha cidade, todo ano tem famílias tradicionais aqui, que tem um sobrenome grande, bastante parentesco. Eles se reúnem uma vez por ano, né, numa chácara, e fazem lá um dia de confraternização com toda a família. Eles fazem camisetas personalizadas, ficam lá todas as famílias daquele sobrenome, e algumas vezes eu já fui convidado para dar palestra para essas famílias. E em duas que eu estive dando palestra para essas famílias, nessas reuniões, nem evangélicos eram. Famílias tradicionais de um outro segmento religioso. Mas eles queriam ouvir Deus na reunião da família. Então é muito importante que um familiar se relacione bem nesses momentos favoráveis para que o evangelho seja visto por meio das suas atitudes. Em tempos de crise, ponto de destaque, principalmente em tempos de crise, a família deve atender os parentes, a fim de que estes sintam o amor de Deus e glorifiquem a Deus por meio disso. É de suma importância que a gente procure também amenizar o sofrimento dos parentes em algumas ocasiões que eles estiverem enfrentando. Nós sabemos que hoje, cada caso é um caso, mas existem muitas famílias que passam por necessidade. E as pessoas mais próximas são os parentes. Nós sabemos que existem parentes que são aproveitadores, que são desleais, às vezes pede um favor, pede um dinheiro emprestado, etc., não paga, não devolve, pede o nome emprestado, suja o nome do parente, existem várias situações. Mas nós sabemos que existem famílias que muitas das vezes um membro da família está precisando, um primo, um tio, um amigo, um parente, um irmão, e se tiver alcance para ajudar, ofereça a mão amiga, ofereça, você não vai perder nada com isso. Ofereça, se puder, se estiver dentro do teu alcance, ajude um parente no tempo de crise. Deus estará contigo, vai te dar graça para você ajudar esse parente e tenho certeza que essa pessoa vai ser tocada pela ajuda que está recebendo. Se ela não conhece o Evangelho ainda, ela vai ver Cristo na tua vida. Isso vai fazer um efeito, uma diferença muito grande. Então procure ajudar, amenizar os problemas dos teus parentes. Deus não vai deixar faltar para você, para a tua casa.
Deus vai te dar uma sábia administração. Eu tenho aqui em minhas mãos, é muito importante, uma Bíblia bem conhecida, que é a Bíblia Pentecostal. Tá? Procure na Bíblia Pentecostal, isso vai ajudar você na lição de escola dominical. Na página 1839, tem aqui, nós temos aqui, segundo a palavra de Paulo, deixa eu ver aqui, ó, 15 passos, tem 15 passos aqui que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Tá? Então nós temos aqui 15 passos na Bíblia Pentecostal, página 1839. 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Antes ainda, achei muito importante esse parágrafo aqui, o primeiro parágrafo desse estudo Pais e Filhos, que diz assim, ó, é obrigação solene dos pais, tá, dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Ainda, os pais devem ser exemplos de vida e condutas cristãs. E se importar, isso aqui é muito sério, e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Não que isso não seja importante, mas em primeiro lugar, os pais têm que se preocupar com a salvação dos filhos. Então esse estudo aqui, da página 1839, vai ajudar você a ver o comportamento ideal dos pais para evangelizar os filhos. Amém? E a nossa conclusão nos diz assim, conclusão da lição. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Firmado nessa promessa, um novo convertido orará pela salvação de toda a sua família. Se preocupe em primeiro lugar com a família, como eu falei no início. A nossa família é a nossa Jerusalém. Primeiro a nossa Jerusalém. Primeiro ficar em Jerusalém. Primeiro evangelize os parentes, antes de querer sair pregando pelo mundo. Então, firmado nessa promessa, um novo convertido orará pela salvação de toda a sua família. E através de seu testemunho, demonstrará o que o evangelho fará na vida de quem recebe Jesus como seu Salvador. A família salva buscará sempre uma oportunidade para falar de Cristo aos seus parentes e vizinhos. Não nos esqueçamos igualmente do fortalecimento espiritual de nossa família, através do culto doméstico, começamos a lição falando disso e terminamos falando disso, olha a importância. Através do culto doméstico, do ensino bíblico e da frequência regular aos trabalhos da igreja. E dessa forma, ousemos afirmar, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Aleluia! Guarde essa palavra no teu coração. Lição de número 10, o poder da evangelização na família. Eu convido você domingo, esteja na igreja com a tua família. Aproveite para levar a família junto na igreja no domingo, para que nós possamos aí ter uma grande edificação com as nossas famílias por meio deste maravilhoso e muito próprio para o momento, esta lição de número 10, o poder da evangelização na família. Que Deus abençoe a todos os irmãos, guarde esta palavra e compartilhe esse vídeo, não esqueça, não por vaidade, não, mas para que seja feita uma divulgação desse ensinamento, a fim de que as pessoas possam se voltar ao cumprimento da palavra, assim como Deus deseja. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém.